Vamos começar a nossa meditação hoje acompanhando um hino aqui que é bem conhecido, né? Acho que do meio cristão. E ele vai ser útil para a gente pensar, trazer o nosso pensamento para o tema que queremos desenvolver neste vídeo. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá do campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. A trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. Aleluia, Ele vem me buscar. Veja essa última frase ali que aleluia, Ele vem me buscar. E se disser que Jesus já voltou, que Ele já veio? Pois é exatamente este o pensamento que defende os preteristas. E quando a gente vai estudar Apocalipse, é interessante que se você vai procurar um material na internet, se vai procurar uma mensagem num livro, se você está ouvindo alguém comunicar algo sobre a preterista, sobre o Apocalipse, ou profecias em geral, né, é interessante saber que linha ele está desenvolvendo, o que ele está defendendo. Porque o preterismo é uma escola, né, um grupo de pessoas, um pensamento que defende hoje, nos nossos dias, eles defendem exatamente isso, que Jesus já voltou. Não apenas que Jesus já voltou, porque de todos os pontos que eles defendem, este é o mais interessante, né? Mas a totalidade das profecias, para a grande maioria dos preteristas, já se cumpriram. Em que momento? No ano 70, com a destruição, né, do templo lá em Jerusalém. Então eles creem que Jesus já voltou. A promessa da volta de Jesus é uma das... a grande promessa, né, de toda a palavra. Desde Gênesis até Apocalipse nós encontramos esta promessa. Aqui temos no livro de Judas uma referência a um personagem Enoque que viveu lá. O próprio o livro vai identificar, né, quanto a estes, um grupo de pessoas que está apegado ao mal, né, foi que também o profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Então veja que há uma mensagem à volta de Jesus que desde o início da história da humanidade tem sido pregada. O sétimo depois de Adão dizendo, eis que vem o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos os que fazem convictos, todos os ímpios, né? Então todos aqueles que estão apegados com o pecado. Deus vem para fazer juízo. Apocalipse também, né, vai terminar com esta ideia da volta de Jesus, quando ele vai dizer assim que eis que cedo venho, né? E daí é a mensagem de Deus, né, transmitido aqui em Apocalipse. E a oração de João é amém. Ora vem, Senhor Jesus. É a mensagem que aquele que dá testemunho, é Apocalipse 20, 20, né? Aquele que dá testemunho destas coisas. Quem é que dá testemunho de tudo que está aqui? É o próprio Jesus, né? Ele vai dizer, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É evidente que no estudo da palavra, a gente tem que entender a colocação aqui, né? Venho sem demora. A palavra ela vai trazer luz sobre esta informação e alguns vão ridicularizar, pensando assim, não, mas já faz 2000 anos que a promessa foi feita, mas há uma compreensão. Mas o que nós queremos destacar agora é o fato de que, de Gênesis até Apocalipse, se destaca esta mensagem entre as demais, que é a volta de Jesus.
E os preteristas, então, eles desenvolvem hoje este pensamento que Jesus já veio. A gente pode pensar assim, como assim já veio? Se nós ainda estamos neste mundo, se existe tanta dor, se existe ainda tanto sofrimento. A proposta de Jesus, né, ao vir a este mundo, foi exatamente pagar o preço que cabia para poder nos salvar deste mundo, não para nos manter nele. Você entende a diferença? A proposta do evangelho bíblico é que Jesus iria pagar o salário do pecado para que um dia ele pudesse nos tirar deste mundo, não vir a este mundo e nos manter nele, conforme eles querem pensar. Como que se desenvolveu esta erva daninha? A gente traz essa linguagem do conceito que Jesus fala, né? Que um dono de terra fez as suas plantações com a devida semente, a boa semente. Pouco tempo depois constataram que, além do desenvolvimento da boa semente, que transformou-se numa planta, também veio o joio. E admirados, os trabalhadores questionam, né? O que aconteceu aqui que plantamos a boa semente e agora está tomado de joio também? Daí vem um inimigo fez isso. Então, toda a interpretação da palavra que, de certa forma, anulem a palavra, é uma erva daninha, que não foi plantada por Deus, que foi desenvolvida pelo inimigo. E a interpretação que diz que Jesus já voltou, nitidamente, é uma erva daninha. Como que ela se desenvolveu? O princípio da reforma, né? A ideia era que identificava profecias de Daniel, do chifre pequeno, do Apocalipse, capítulo 13, também identificando a manifestação do mal, né? O anticristo, como sendo a igreja de Roma. Daí, para neutralizar esta pregação da reforma, um padre jesuíta, né, Luiz Alcazar, ele viveu ali em 1560 a 1613. Ele escreveu um livro, né, uma tese, uma ideia, defendendo que cada ponto daquele do Apocalipse que era aplicado à igreja de Roma e à sua liderança, na verdade deveriam ser aplicados a Roma, né, e os seus imperadores. Né? Então ele desenvolveu uma ideia que de 1600 até os nossos dias se transformou no quê? Numa mensagem que, de tantas outras distorções que trouxeram, a ideia que Jesus, ele já voltou. Né? E é evidente que não podemos aceitar que este seja uma verdade da palavra de Deus, que Jesus já tenha voltado. Né? Aqui nós temos um texto de Gênesis, né? No capítulo 49. Este episódio é perto da morte ali de Jacó. Quando ele estava prestes a morrer, já era avançado em idade, ele vai abençoar seus filhos, né? Transmitir a eles conselhos e vai fazer uma recomendação também a respeito do seu corpo. Ele vai dizer assim, 49 de Gênesis, verso 29, ele vai dizer: depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno com o meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo, em posse da sepultura, né? Ali sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei a Lia. O que Jacó está falando aqui? Ele traz na sua mente uma localização. Nos nossos dias podemos dizer um cemitério familiar, aonde ali estava sepultado Abraão, a sua esposa, Isaac, sua esposa, e ele sepultou lá Lia. E ele queria também ser sepultado lá. Com que interesse ele está manifestando? Por que ele manifesta este desejo de ser sepultado lá? É evidente que o que ele está pensando é no dia da ressurreição, no dia em que, quando Jesus volte, conforme diz Tessalonicenses,
os mortos em Cristo ressuscitarão, transformados. E é neste dia que Jesus voltando, os mortos ressuscitando, ele quer já ressuscitar próximo aos seus familiares. Então são expectativas que vêm no coração daquele que ouve deste evangelho eterno, desde os dias de, conforme o texto de Lucas, desde os dias do próprio Adão e Eva, e mais precisamente para o relato bíblico dos dias de Enoque. E é evidente que este pedido de Jacó está contextualizado na ideia de que um dia, quando Jesus voltasse, não na sua primeira vinda, mas na sua segunda vinda, os que morreram em Cristo iriam ressuscitar primeiro. E depois, o apóstolo Paulo também traz a informação que os que estiverem vivos serão transformados. A gente pode finalizar pensando em São João, né, 14. Jesus vem, passa algum tempo aqui com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com tristeza no coração, que chega, se aproxima o momento da despedida. Jesus sabe que no momento em que ele vai dizer essas palavras, logo ele vai ser morto, ele vai ressuscitar e ele vai voltar aos céus. E os seus discípulos não vão mais ter a sua presença ali física, o seu contato, aquele diálogo, aquele levantar junto, caminhar junto, fazer refeições juntos. E então, Jesus traz essas promessas que vêm ecoando na mente, nos lábios, passado de um para o outro, esta promessa que é nítido, que não é dirigida apenas aos apóstolos que ali estavam com Jesus. Que palavras são essas? Não se turbe o vosso coração, diz a mensagem. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há moradas, muitas, e eu vou preparar-vos lugar. Veja, para entendermos o texto de Apocalipse 20:20, que vem dizendo assim, eis que venho sem demora. Esta frase de Jesus, vou preparar-vos lugar, ela casa as duas informações. Existe, é evidente, muito a ser estudado sobre essas duas colocações. Vou preparar-vos lugar e venho sem demora. E futuramente estaremos conversando sobre isso, mas agora vamos continuar aqui nessa mensagem de Jesus. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Voltarei. Então, ele vai ao céu e os discípulos ficam. A igreja fica, os seguidores ficam. E um dia ele volta com os lugares. E daí ele diz assim que aí, quando ele voltar, estaremos sempre juntos. Ele estaria levando os filhos de Deus a igrejas que aceitassem o Evangelho. E é evidente que a mensagem não se limita àqueles que estavam lá ouvindo naquele dia, mas a todos os que vierem a crer no Evangelho. Então, quando Jesus voltar, o texto está dizendo, nós estaremos para sempre com Ele. Estaremos para sempre com Ele. O pecado não vai ter continuidade depois da volta de Jesus. Então veja, uma outra doutrina, um outro evangelho, um outro ensinamento, a ideia preterista. E a gente não precisa gastar, digamos assim, compreender todos os detalhes deste falso ensinamento. A gente pode se ater neste ponto. A ideia de que Jesus já voltou. Isso, biblicamente está correto ou não? Não está correto. Porque a volta de Jesus vai ser um acontecimento assim inquestionável. Não é possível cogitar, será que já voltou? Já voltou? Será que já... Não. Quando Jesus voltar, isso vai ficar assim nítido para a totalidade dos seres, quer salvos, quer perdidos. Esta possibilidade, esse questionamento, essa cogitação, esta necessidade de aprender durante um tempo, estudar durante um tempo e chegar a conclusões. Ele já voltou. Isso não é necessário. Porque é um acontecimento inconfundível, que é incapaz de se perder no meio dos demais acontecimentos que envolvem a humanidade. Então a volta de Jesus vai ser algo
absolutamente marcante, que não vai ser necessário a pessoa desenvolver um estudo para vou provar que você... Não. Eu preciso provar, eu preciso estudar antes da volta de Jesus, para compreender o Evangelho. Na volta de Jesus, nada mais precisa ser dito, porque este acontecimento, conforme diz também Apocalipse, todo o olho o verá. Então que Deus nos abençoe, né? É neste momento que Jacó estava pensando, né? O momento da ressurreição junto com seus familiares. Que nós também possamos desenvolver na nossa vida este tipo de planejamento. Um planejamento em participar com os amigos, os familiares, os queridos da eternidade, né? Possamos colher deste exemplo de Jacó, né, algo para a nossa vida. E possamos saber que realmente Jesus ainda não veio como ensinam os preteristas, mas a sua volta, a sua vinda está logo diante de nós, né? Que possamos estar preparados. O Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar.